Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre deslocamento, que foi a aula anterior. Vai ser bem de boa, não botei nenhum extravagante demais não. Vamos começar por esse daqui, ó. Uma partícula realiza um movimento cuja trajetória está representada na figura que eu vou mostrar para vocês, partindo da posição A no instante T1, 0, e passando ao ponto B no instante T2, 3, atingindo a posição C no instante T3, 18. As abscissas em cada posição estão indicadas na figura e são dadas no SI. Vamos lá, vamos montar tudo isso aqui que está escrito. Vamos lá. Eu acabei de desenhar aqui. Enfim, são duas perguntas. Quer saber o T1 e o T2 e o T1 ao T3. Vamos lá botar aqui. Tá aqui o desenho. Então a gente tem uma partícula que ela começou aqui no A, -4. Eu disse para vocês que agora a gente ia começar a usar números negativos. Aí foi para 2 e depois foi para 5. Aí você fala, não existe números negativos em quilômetros, mas a gente pode estar falando, por exemplo, de um elétron que tem carga negativa. Então nesse caso aqui seria como se fosse um elétron. Enfim, começamos no -4, aí a gente foi para o 2, do 2 a gente foi para o 5. A pergunta é, no tempo 1 para o tempo 2, qual é o deslocamento e qual é a distância total percorrida nesse trajeto? Nós queremos o do tempo 0 ao tempo do primeiro tempo, que é o tempo 1, até o tempo 2, que é o 3, igual a 3. Vamos fazer os cálculos de velocidade média, que é o que? Tirar os deltas. Seguindo a fórmula, vamos começar pelo deslocamento. Seguindo a fórmula, a trajetória final do tempo 0 por tempo 2 é igual a 2 menos, aqui vem um ponto muito interessante. Eu vou botar o que aqui? -4 assim porque ali tá -4 e aqui vai estar -4. Isso aqui tá errado, tá certo? Por que que tá errado? Porque existe a fórmula e existe o número. A fórmula ela já é B menos A. Se a fórmula já é B menos A, a gente tem que botar em parêntese aqui, porque é o menos da fórmula com o menos do número. Esse é o jeito certo de se fazer. Aí nós teremos aqui, de um lado, essa primeira que vai representar o ΔS, e nós vamos dividir com o tempo, que vai seguir a mesma regra, só que agora ΔT, que vai ser 3 menos 0, que no caso vai ser 3. E nós teremos como resultado 2. 2 o quê? Agora a gente vai botar número. Já que botar número, a gente vai começar a adicionar número aqui. Então aqui é -4 metros. Com a bosta. Ficou, aqui está em metro e aqui está em segundo. Então vai sair aqui metros por segundo. 2 metros por segundo. Agora a gente sabe a primeira trajetória. Vamos para a segunda trajetória. Aqui ele pede no B o tempo 1 com o tempo 3. Vamos resolver isso aí. O tempo 1 é -4. O tempo 3 é 5, que no caso seria 0 e 18. Fica fácil quando o tempo é 0, né? Porque aí a gente só bota embaixo lá o ΔT como 18. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, sem segredo nenhum. É muito simples. A gente vai pegar o 5 menos da fórmula com o -4 do mesmo jeito e vai dividir por 18, que é o tempo 3, que é o tempo 3 aqui. Simples demais, que vai dar 0,50, que vai dar 0,50 metros por segundo. Tranquilo demais, sem problema nenhum. Bora para outra aqui. Um carro que percorre uma estrada, como nos botar para vocês, entre a placa de 10 km e a placa de 40 km, ele demorou 30 minutos. Entre a placa de 40 e a placa de 60, 40
minutos. E a pergunta é: determine a velocidade escalar média entre a placa de 10 a 40 e a de 10 e 60. É o mesmo exemplo da anterior, sem botar nem tirar nada. A diferença é que aqui a gente está usando quilômetros por hora, está usando minutos aqui, que a gente vai ter que dar uma olhada nisso daí. Então vamos lá. O exemplo ele é até um pouco claro, que a gente tem aqui no quilômetro. Pronto, está desenhado aqui o exemplo. Nós temos um carro que primeiramente ele andou do T1 até o T2 e depois andou do T2 ao T3, beleza? Em certo tempo. Primeira coisa que a gente precisa ver é a questão do tempo. Por que a questão do tempo? Questão de dimensionamento. Isso aqui é um problema. Tá em 30 minutos e o quilômetro ali é quilômetro por hora. Então isso aqui é o primeiro problema que a gente tem. A gente começa aqui com o tempo zero. No tempo de T1 para o T2, ele demorou 30 minutos. Do tempo T3, ele demorou do T2 para o T3, 45 minutos. Vamos para a primeira. A primeira ela quer saber de 10 a 40. Isso daqui é fácil, né? Se a gente pegar aqui T0 de 0 a 30, então a gente já sabe que... Não é assim. Essa ideia é 30 minutos, porra. A gente tá falando aqui em quilômetro por hora e aqui tem 30 minutos. Aí vem a dúvida. Caralho, mano. Uma dúvida agora importante. Como é que eu coloco isso aqui em fração ou como é que eu coloco em decimal? Vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho dúvida para saber como é que eu acho o 30 minutos. Você pega aqui. Aí, ó. 0,5. Em frações. Ah, mas eu quero em frações. Aí também dá. 2 quartos. 2 quartos de 60 é igual a 30. Ou 30 dividido por 60 dá 0,5. Que aí já é 0,5 de hora. 45. 45, que é os 45 minutos, é igual a 3 quartos. 45 minutos deu. Mas agora em questão de hora também fica fácil. 0,75. Só que o problema não tá falando só desse 45, mas eu tô dando um exemplo aqui para vocês, tá certo? Quando eu tiver em dúvida, você vai fazendo as frações aqui. No caso aqui, 3 quartos de fração vezes 60, que é o 45. Enfim, isso aqui é um exemplo de como achar frações e como achar as decimais. Agora, voltando ao exercício, a gente vai tirar aqui a mesma fórmula lá que a gente viu. Esse aqui é o ΔS. É bom você lembrar disso. Esse aqui é o equivale ao ΔS, porque está falando do deslocamento. E o daqui de cima do tempo é o ΔT, que a gente só vai botar apenas o 30, porque é o zero. Fazendo a formulinha da escalar média, da velocidade escalar média, que é ΔS sobre ΔT, então a gente vai botar 40 menos 10 sobre 30. Essa é a formulinha. Aí, essa é a fórmula da velocidade escalar média. No caso vai dar 30. Lembrando que a gente vai reformar esse 30 aqui para bater com hora. Aí vai ficar 0,5 e vai dar 60. Agora, o segundo problema, ele quer saber de 10 a 60. Ou seja, esses tempos aqui, eles vão se cruzar. Lembre-se lá do negócio dos tempos simultâneos, lá, o movimento simultâneo. Então, isso aqui é um exemplo de movimento simultâneo. No caso aqui, eu vou ter que levar em conta. Se ele está pedindo do T1 ao T3, então eu tenho que levar as duas trajetórias. Tenho que levar em conta a trajetória de 30 minutos, mais esse tempo aqui que demorou mais 45. Levando isso para a conversão, a gente vai ter 30 minutos mais 45, que a gente vai dividir por 60, que vai ser igual a 1,25. Então essa é a taxa decimal para essas duas viagens, como está pedindo aqui. Agora a gente vai pegar aqui, tirar aqui e botar a diferença de 50, que vai ser a diferença de 60 menos 10, e vai fazer a divisão. Ao invés de 45, a gente vai ter que botar 1,25.
25. E aí nós teremos o nosso resultado de 40 km por hora. Ou seja, entre 10 e 40, nós teremos uma velocidade escalar média de exatamente 60 km por hora. E entre 10 e 60, a placa entre 10 e 60, nós teremos a velocidade escalar média de 40 km por hora. Essa é a resposta desse exercício. Por último, eu tinha botado esse exercício aqui, mas ele é para você pensar. Ele, na verdade, é muito simples. Só você sacar a ideia do que é o deslocamento. Deslocamento, se você souber que o deslocamento ele é a posição final com a posição inicial, isso aqui é fácil demais, essa daqui do elevador. O elevador ele tem 3 metros e possui 20 andares. Quer dizer, cada andar possui 3 metros e o edifício possui 20 andares. O elevador faz transporte dos moradores com uma velocidade de 1,5. Imagine que a trajetória esteja orientada para cima e despreze o tempo de parada de cada andar. Podemos afirmar, aí aqui a gente tem as alternativas aqui, que você pode pausar e pensar. Mas isso aqui é uma pegadinha muito boa, isso aqui. Só você pensar. Deslocamento não tem a ver com a distância total. Quando ele vai e desce, lembre-se, quando tem inversão, vai ter diferença entre o deslocamento e a distância total. E é só, por hoje é só. Até a próxima aí, galera. Valeu.